Muito boa noite Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos ao vivaço aqui direto da... Atenção, DJ Ives é vaiado após subir em palco durante show em São Paulo. O cantor e produtor musical DJ Ives foi vaiado na noite deste sábado, 4, após subir ao palco durante o show de Tarcísio do Acordeon. O evento, denominado Noite do Piseiro, aconteceu na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo. Paraibano, Iverson de Souza Araújo, de 30 anos, passou quase 4 meses preso numa unidade de sistema penitenciário cearense, após acusação de agressão contra a sua ex-mulher, Pamela Holanda. Ele subiu ao palco ontem, após ser chamado pelo amigo e parceiro Tarcísio. E tem um vídeo aí também, coloca o vídeo aí para as pessoas verem. E fora, né? E assim, isso aconteceu em outros locais também que ele apareceu. E também alguns artistas, quando souberam da presença do DJ Ives, se negaram a ir ao evento, voltaram. Enfim, o que vocês acham aí dessa atitude do povo que estava nessa festa, né? Se você estivesse lá, você aplaudiria, você vaiaria, você ficava neutro? O que você acha? Vou começar aqui hoje com nossa amiga Toinha, que é mulher, né? E eu quero que ela analise tudo isso, amiga. O que você acha nesse caso aí dele? Olha, eu acompanhei, eu acho que eu estava no programa aqui no dia que aconteceu o fato do Ives com a esposa, a mãe da filha dele, né? É um momento, dele, na minha opinião, como mulher, como cidadã e como advogada, não é o momento dele se expor. A sociedade, ela tem horas e tem momentos que ela dá passos mais altos do que o Poder Judiciário, do que o Poder Legislativo. O que o Ives fez é crime. Ele bateu em mulher. O Carlos já está aqui, que eu conheço mais ou menos a opinião dele. Ah, mas isso aí, ela provocou ele, etc. e tal, tem que provar da justiça. Mas para a sociedade não perdoa isso. A sociedade não aceita. Por mais que ele seja absolvido pelo Poder Judiciário,
que ele seja absolvido pelo grupo de amigos dele, porque logo em seguida, vários artistas famosos, porque ele tem talento, ele é competente no que ele faz, mas por mais que as pessoas queiram dar o braço a ele, mas não é só pedir desculpa. Eu vi uma carta desse rapaz pedindo desculpa, se retratando, mas eu não vi nenhum movimento dele no sentido de que realmente ele quisesse se retratar, não só no aspecto de pedir desculpa. Eu acho que as ações, elas falam mais do que palavras. O exemplo, ele por si só arrasta. Então, quando ali, naquele momento, e não foi provocado por ninguém, no palco de um show de um artista, eu acho que era quem estava ali, o Tarcísio do Acordeon, que é famoso, que está com o microfone na mão, e que não consegue, porque a gente sabe que a gente que tem microfone na mão, você é talentosa, você convive com vários artistas, o Carlos é pastor, o nosso amigo aqui também é pastor, sabe que eu usei esse microfone muitas vezes para formar opinião, tanto na Câmara Municipal, como nas diversas assembleias que eu participei, audiências públicas. O microfone na mão, ele consegue formar uma opinião. No entanto, aquele pouco que estava ali, bastou uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres dizer fora, porque ela se sentiu agredida. Talvez você diga assim, mas isso é besteira. Olha, eu tenho um programa aqui hoje, vai ser muito constrangedor para mim, no momento que vai acontecer aqui no programa. Mas não podemos compactuar com isso, Jaque. Não podemos compactuar com isso, cara. Mas esse rapaz vai ser punido pro resto da vida. Aí é outra coisa. Eu acho que ele ainda não foi julgado, mas a sociedade já o condenou. A imprensa já o condenou. As redes sociais, que é muito perigosa. Hoje eu vi o Felipe Neto falando de um rapaz que tentou suicídio porque a namorada estava aí numa festa. Porque assistiu o programa do Felipe Neto, né? Só pode... Não, eu vi, foi na internet, no Twitter. Ele passou um vídeo pedindo que as pessoas não usassem a internet para acabar com a vida das pessoas, como se as pessoas sentissem vontade que as pessoas tirassem a sua própria vida. Esse rapaz, ele precisa de um acompanhamento psicológico, assim como a moça que sofreu as agressões, né? E a filha precisa de um acompanhamento psicológico. Ele precisa, inclusive, porque muito do que ele faz, a nossa sociedade, até bem pouco tempo, aceitava. Mulher, eu escutei da minha mãe, ruim com ele, pior sem ele. Quando eu fui me separar a primeira vez do pai da minha filha, a minha mãe olhou para mim e disse, não faça isso. Ruim, e ele não me bateu, mas eu sofri outros tipos de violências. Às vezes a psicológica é pior, né? Moral, psicológica, financeira. Existem vários tipos de violências contra a mulher. Então, quando a minha mãe disse aquilo, que eu procurei na pessoa que eu mais confiava, que ao invés de dizer assim, minha filha, vai em frente, eu estou aqui do seu lado, tome a decisão que é melhor para você e para sua filha. A minha mãe disse assim, ruim com ele, pior sem ele. Aí eu procurei uma amiga, uma grande amiga. Escutei a mesma coisa. E eu disse, meu Deus, eu vou continuar vivendo esta vida, é isso que eu quero para mim. E eu fui refletir e depois fui conversar com ele. Eu acho que não existe mais amor, não existe mais carinho, não existe mais afeto, nós vamos acabar nos matando. Ou eu vou te matar, ou tu vai me matar. E esse não é o caminho. Então, a gente precisa, a sociedade, agora as pessoas não podem também, eu acredito que ele tem que refazer a vida dele, ele tem uma filha para criar, ele tem que pagar a escola, ele tem que pagar plano de saúde, ele tem que sustentar, ele deve, não só a esposa, eu acho que é Pâmela, né, o nome da esposa dele, como a filha, a obrigação de manter, mas também ele deve à sociedade pedido de desculpas, pedido de reparar. E ele pode encontrar isso de várias formas, de reparar isso. E a sociedade vai sentir nele esse sentimento. Ele, quando foi para um show, ele saiu, ele foi abraçado pelos artistas, como se ele tivesse sido injustiçado. E ele não foi injustiçado. Ele não foi. Na opinião de alguns juristas, sim. Mas não foi, a sociedade não entende que não foi. Toninha, no caso aí, tu não acha que os artistas estão fazendo isso porque talvez a injustiça veio da parte deles? Como assim, Jaque? É o seguinte, eles todos eram amigos dele, todos.
Todos, inclusive alguns muito best mesmo, de andar direto na casa. Diziam ser, né, Jaque? Sim, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, a minha opinião. Se eu tenho uma grande amiga, minha melhor amiga, ela comete um crime, certo? E eu sou artista. E aí, tá todo mundo dizendo, já que você tem que se posicionar. Beleza, eu vou lá e me posiciono. Gente, realmente, minha amiga, ela errou. Isso é um crime. Eu acho que ela tem que ser julgada. Porém, ela é minha amiga. Eu vou continuar do lado dela, ajudando, indo atrás de advogado, fazendo tudo e ajudando também a pessoa que ela prejudicou. Não sei, de repente isso seria mais plausível para um amigo que vivia toda hora, todo dia, e parceiros comerciais. E não foram isso que os artistas fizeram, né? Muito pelo contrário, eles foram como a sociedade, a internet, todo mundo veio julgando, e eles ficaram meio assim, aquados, e foram lá e falaram muito mal também, sem essa vírgula. Porque você abandona um amigo? Eu não abandono meus amigos. Pois é. Meus amigos, eles continuam sendo meus amigos, mesmo quando eles são errados. É isso que eu estou dizendo. Os meus amigos, eles continuam sendo meus amigos. A gente puxa a orelha, a gente fala. Puxa a orelha, diz que você está errado, mas eles continuam sendo meus amigos. Eu tenho uma amiga, não tenho mais nessa vida, porque ela já está em outro plano, mas ela errou muito comigo e com muita gente. Chegou ao ponto dela ir, literalmente, eu dou sempre esse exemplo, ao fundo do poço. Ela foi ao fundo do poço do abandono dos amigos, fundo do poço financeiro, econômico, espiritual, ao ponto, Carlos, dela cair num poço de 35 metros de profundidade na casa dela, seco. E ela ser resgatada pelos bombeiros. E quando eu soube, porque ela era minha amiga, eu fui buscar. E botei para trabalhar comigo. E ela passou pouco tempo entre a gente, porque logo depois ela teve um CA e veio a falecer. Mas eu escutava de todo mundo, ela vai fazer isso contigo, ela vai fazer isso. Eu disse, não vai fazer. Ela não vai fazer comigo. Eu não vou abandoná-la. Não vou abandonar. Eu sei que ela, eu até dizia que ela tinha dupla personalidade, eu dizia que ela tinha distúrbio de personalidade, tinha distúrbio de caráter, mas eu não podia abandoná-la. Porque ela precisava de mim naquele momento, e se Deus me usou para que os últimos 7 anos dela fosse de reparar o que ela fez de errado com muita gente, comigo nunca fez. Sim. Mas fez, mas amigo não abandona amigo. Agora, o fato de amigo não abandonar amigo não significa dizer que o amigo tem que passar a mão na cabeça. E é o que está acontecendo. Agora, os amigos, que aí, Carlos, eu vou dizer o seguinte, os amigos deles bloquearam ele, né, nessa linguagem do cancelaram, né? Cancelaram, deixar de seguir, né? Não sei o quê. Cancelaram. E aí começaram a perder seguidores, vários deles famosos, perder seguidores. E aí eles são também reféns das redes sociais. Ai, que horrível. Cara, você ser refém da rede social é triste. Você não pode ser refém da rede social, seja quem for. É horrível. As minhas redes sociais... O Rickley, ele tá doido para falar, já tá doidinho assim. Né? Então, assim, eu acho que, eu como mulher, eu acho que... Eu sou feminista, você sabe disso. Mas eu sou uma feminista que eu gosto também de escutar o outro lado. Eu tenho um filho, que eu crio o meu filho, o Gabriel. Eu digo para ele, meu filho, mulher sempre tem razão. Aí ele diz, mas mãe, sempre? Eu digo sempre. E quando tiver duas, sai de perto delas. Sai de perto delas. Se você achar que você está, sai de perto. Aí ele diz assim, mas isso é injusto. Eu digo, não é injusto, Gabriel. O homem tem mais força, o homem é mais forte, o homem tem o poder de persuasão. Então, isso aconteceu ontem na minha casa. Eu chamei ele, 3 amiguinhas, quando eu cheguei no condomínio, as amiguinhas correndo, e ele, me deixa a minha privacidade. Que ele queria, ele se sentindo feliz porque estava chegando em casa, elas atrás dele, mas ao mesmo tempo ele foi grosseiro. Eu chamei ele, você não vai brincar com elas. E ele vai trocar de roupa, tomar banho. E eu chamei as 3 meninas, vocês nunca mais deixam o Gabriel falar desse jeito com você. Certíssimo. Então, é isso que a gente tem que fazer, educar os filhos da gente, para que eles não façam isso. Então, não estou dizendo que meu filho é um santo, não, porque não é não. Sim, claro. Ele tem a escola, ele tem o futebol, ele tem a natação, ele tem a igreja, tem vários grupos, Jaque, que vão formando a opinião das pessoas. E não é mimimi, não. Não é mimimi, não. Só sabe, quem dá, esquece, mas quem leva, não esquece. O João Gomes, que é outro cantor também, ele é criticado, né, por pousar e elogiar o DJ Ives em eventos de Safadão. Pode falar, você estava aí
querendo. Jaque, o que eu gostaria de colocar aqui é que esse rapaz, o DJ Ives, ele está tendo uma oportunidade de trazer clareza para ele de que a vida ela é mais humanizada do que o que esse sistema exige da gente. Então, o conceito de amizade é uma oportunidade para ele rever agora também, porque esse sistema se alimenta de conveniências. Uma vez que esses ditos amigos estão dizendo não para ele, não subo no palco com ele, vou bloquear, vou cancelar, eles não estão dizendo não diretamente para o Ives, mas sim para uma massa que pede um posicionamento para eles, senão também eles serão os próximos cancelados, né? Então, o sistema de exclusão não é novo, é algo muito antigo, onde as pessoas elas precisam se sentir pertencentes, principalmente as mais fracas, para que se apoiem em algo que venha a ser base da identidade delas. Então, eu quero corroborar com o que a Toinha está aqui expondo, porque existe algo escrito que é muito importante para mim, que diz que nós devemos fugir da aparência do mal. E o posicionamento dela não foi um posicionamento pessoal, mas eu vejo sabedoria no que ela fala, porque embora ela não compactue com a ação que ele cometeu, né, a injustiça de uma violência, seja ela com as razões ou intenções que a justiça julgará do ponto de vista jurídico, mas ele é um ser humano, ele tem uma identidade, né, seja homem ou mulher, mas ele é alguém que precisa ser defendido, não pelo que ele fez, mas por quem ele é, não é verdade? E esse rapaz, ele está sofrendo uma censura, ele está acontecendo isso pelo sistema, pela massa, e por causa da posição de evidência que ele tem, ele é uma pessoa pública. Sim, desse conselho, eu corroboro com isso, de que ele deve ter cuidado, ele deve se expor, deve ter cuidado na sua exposição, até por causa dos seus amigos, até porque isso vai trazer divisão, isso realmente é como um fogo que queima palha, mas purifica ouro, e nesse momento a posição dele não é de vantagem. Ele está respondendo na justiça, ele precisa se defender, a situação em si ainda há de ser julgada. Não foi transitado, doutor? Não foi. Então é algo que nós, do senso comum, de uma forma de autoritária, nós queremos decidir, nós queremos já decretar, sem autoridade nenhuma, e corremos o risco de praticar injustiça. Então, é sábio, eu penso que da parte dele, ter cuidado, né? Ao mesmo tempo que eu vejo autenticidade nessas pessoas que acolhem ele, não para cobertar o erro que ele cometeu, não é isso, mas ele não é o erro que ele cometeu. Aquilo ali aconteceu, precisa ser inquirido, analisado, julgado, mas ele tem uma vida ainda para seguir, inclusive profissional. Carlos. Jaque, eu vou ser bem breve nessa questão aí do Ives. Eu quero analisar até outros viés, que já foi bem analisada aqui essa parte pela Toinha e pelo Hickler. Eu quero analisar aqui até outro viés, né? Porque hoje em dia, já que é muito fácil você cancelar alguém. É muito fácil. Você vê um jornal como esse que tem, antigo no Ceará, e aí aparece a manchete, né? DJ Ives é vaiado em show em São Paulo. Aí você vai ver o vídeo, um show daquele, no mínimo, ele tem ali umas 8.000 pessoas. No mínimo. Eu andei muito em festa antigamente, e você sabe mais. Não, mas teve até artista que quando soube, não, por exemplo, ele estava lá, nem foi. Claro, não foi só a galera que estava lá. Entendi, mas no vídeo, o vídeo fala, uma imagem fala mais que 1000 palavras. O vídeo mostra. Essa história do ir fora, tinha 3, 4 pessoas, no muito, falando ir fora, e a vaia, no universo de 8.000 pessoas, vamos dizer que tinha 10, 15 ali vaiando. Então você quer dizer que eu isso foi insignificante? Não é que foi insignificante, não. Porque se tornou significante. É a forma que se mostra a notícia, dependendo de quem está noticiando. Né? Nos jornais hoje você tem o repórter noticiando, você tem a opinião do leitor, você tem a opinião de especialista, e você não sabe quem é esse leitor, quem é esse especialista, quem é esse repórter. Então, assim, é a forma que é colocado. E o problema, sabe qual é, Jaque? É que amanhã pode ser eu, você. Tá entendendo? Quando a Toinha falou aqui, disse assim, eu já sei até que o Carlos vai falar, claro que a Toinha me conhece bem, quanto tempo a gente debate, né, Toinha? Mas nela, além de ela me conhecer bem, ela conhece bem a lei. A Toinha é uma boa advogada. E ela sabe muito bem que eu não posso chegar para uma pessoa dessa e dizer criminoso. Não posso. Olha, esse casal vivia uma relação tóxica. Esse casal vivia uma família disfuncional, completamente disfuncional.
esse casal aí, qualquer um dos dois podia ter sido réu num processo por agressão. É quem chegou mas primeiro. Carlos, presta atenção. É quem chegou não, primeiro. Não vamos nem entrar nesse âmbito Não, porque jurídico. entraram, não ia entrar não, porque também tem que entrar. Não, beleza, mas é porque assim, ó, presta atenção. Eu sei que não foi nem tramitado, como você falou, Não tem nem nem nada. processo direito, eu acho. Pois é, mas assim, o que nós estamos aqui julgando é as pessoas. Isso é Entendi. certo, É isso totalmente é errado. é hipocrisia, cara. Olha, eu sempre digo o seguinte, se pegasse, eu não preciso nem fazer atitudes, não. Se eu pegasse 1 minuto, se eu tivesse esse poder de pegar 1 minuto, nós 4 que estamos aqui, nós 5, você também, de pegar nós 5 que estamos aqui, e pegar 1 minuto de um pensamento mal nosso durante o dia, e projetássemos numa parede para toda a humanidade assistir, nós íamos ficar escondido muito tempo. Porque o que passa na cabeça humana não é brinquedo, não. Claro que no caso dele existe uma acusação, mas você cancela... Aí vamos lá, eu falei, ele tem que pagar a pensão do menino, ele tem como? Ele vai ter que arrumar um emprego e vai pagar uma pensão bem menor. Porque o cara é cancelado. Pronto, hoje mesmo, quando eu vim pra cá, eu fui ver meu TikTok, eu fui cancelado do TikTok. Excluíram minha conta do TikTok. De novo, cara? Não, agora eu fui banido. Aí foi. Antes era só suspenso, para poder Eita. postar. Agora fui banido. O que é que eu falei demais? É os vídeos aqui do programa. Porque nós chegamos em uma época de censura, é o que a Toninha falou aqui, o Rickler corroborou e você também. Você disse assim, vixe, de você ficar refém de emitir sua opinião, porque vai ter pessoas que não vão aguentar ouvir. Vai ter um preço a pagar. Porque não é todo mundo que tem coragem de falar o que eu falo. É por isso que muitas pessoas gostam do que eu falo, Toninha, e vão lá no meu Instagram e dizem, doutor, o senhor falou o que eu queria falar. O senhor falou da voz de centenas de pessoas. Porque as pessoas têm medo. Eu não tenho esse medo. Mas as pessoas têm esse medo de ser cancelada, de ser vaiada, de ser ameaçada, que eu já fui. Tá entendendo? Então, um rapaz desse aí, é como o Rickler disse, ele não é esse ato, ele praticou esse ato. Eu estou aqui por amor ao debate, admitindo que já é um processo transitário em julgado, que o cara foi culpado por isso. Mas ele é mais do que isso. Carlos, querendo colaborar Eu não posso aqui. cancelar uma pessoa. Agora a Toninha falou uma coisa que eu não posso deixar de falar também. E aqui eu não fico nem muito confortável em falar isso, que eu não gosto de falar de trabalho de outros advogados. Mas esse rapaz jamais deveria ter sido orientado a aparecer em público. Nem, é isso que eu ia falar. Nem Ó, tão cedo. no dia que ele cometeu Nem tão aquilo cedo. tudo, vocês viram aqui, eu falei bem 10 minutos, porque eu sou uma pessoa... Eu fico revoltada com esse tipo de violência, né, contra a mulher. Eu acho inadmissível. Eu acho que a mulher também tem que aprender, né? Na primeira, vai embora. Não dá vazão que isso continue, que isso aumente, né? Então, como eu falei muito naquele dia, eu acho que agora também eu devo falar. Minha opinião, novamente, né? Eu acho que a Toninha foi muito feliz quando ela falou isso, realmente, que ele não deve aparecer. E como eu conheço a carreira dele há muito tempo, conheço a carreira dele... Gente, sei lá, eu fazia roça and roll. Eu era pivete. Eu fazia roça and roll aqui na TV União, em 1915, antes de fazer o Forró Bodó. Ele já era muito conhecido. Já existia, era? Ele já era muito conhecido no meu como compositor. Meu Conheci amigo. ele com esse episódio. Não, pô, meu amigo, esqueça esse lance de ser artista agora. A gente não pode esquecer, e eu não estou falando agora de direito, se está certo, se está errado, se ele vai ser absolvido, porque realmente, para nós mulheres principalmente, a gente não está muito querendo saber o que a justiça vai determinar, não. Eu só não acho certo os nossos ídolos serem esse tipo de exemplo, entendeu? Assim, eu também não acho certo nós julgarmos ninguém, eu não acho bacana vaiar... e fora, essas coisas, porque realmente eu acho que sim, ele deve seguir a vida dele, como a própria ex-mulher dele disse. Tá bom, gente, bora seguir a vida, é vida que segue. Agora, vida que segue não significa dizer que esse vai ser o nosso ídolo. É totalmente diferente. Como eu disse, ele sempre foi compositor, continua sendo compositor por trás das câmeras. Precisa aparecer, precisa cantar, veio cantar um dia desse que se tornou conhecido. Então a gente não esquece. Não esquece os murros, não esquece os socos, não esquece nada, é muito pesado. E o problema que eu vejo é muito aí, pesado. Não, eu falo isso porque, infelizmente, o Brasil tá cheio de ídolo, que, pelo amor de Deus, gente, como é que vai ser nosso futuro? E o que eu vejo de... É sério, é de gente que nem cometeu crime, mas que faz coisas que você fica o caso dizendo assim. do goleiro Bruno. Voltou a ser goleiro. E as pessoas vão aplaudir. Eu quero que meu filho veja aquele jogo e diga, ai meu Deus, esse goleiro se garante. Esse é o exemplo que eu quero para o filho. O absurdo que eu vejo, sabe o que é, Jaque? Quando a pessoa tem um evento muito severo na sua vida,
quando eu digo severo, não precisa ser uma prisão, não. Pode ser uma doença, pode ser, mas que seja severo, que sacode a pessoa muda. Uma pessoa que passa por um evento severo e não muda, tem alguma coisa errada com ela. Aí o cara tá subindo em palco, meu irmão. Não O precisa cara tá se subindo em expor palco desse pra jeito, cantar, sem já tá... dúvida. quer dizer, Segue a carreira, os a cantores pessoa- compram as músicas dele, tudo bem, isso é uma forma de apoiar também. E todo... a vaia ele, Carlos, você diz assim, foi 10 vaias, ele não ficou no palco, ele se sentiu constrangido e saiu do palco. Né? Não era nem pra ter Ele subido, saiu, né? não era nem para ter subido. Mas o que é pior, é que porque é pior não, a nossa sociedade, que você é advogado, eu não sei se o colega aqui também é, a nossa justiça, ela é injusta. A nossa justiça no Brasil, ela não é só cega e surda, não. O pior é que nesse caso dela a justiça foi injusta contra ele. Não, mas vamos lá. Eu já não, falei sobre isso. Mas o que as pessoas sentem? É que ele está solto, que ele não pagou pelo crime e está em cima do palco se vestido, sendo Mas aplaudido a como justiça ídolo. não pode... Mas aí ele pagou o preço Não, agora. não. Porque a justiça não pode também, Toninha, se pautar para a opinião pública, Pode não, claro que não. De forma nenhuma. Claro que não Isso pode. seria um absurdo. Não, porque seria um absurdo. Agora, o erro que ele cometeu o segundo erro. O primeiro foi o relacionamento tóxico que eu falei, e o segundo foi esse agora. Jamais, olha, eu já peguei casa onde ele me ligava repórter, me ligava, doutor, aí cara me sabe, se eu sou dar entrevista falando do caso, eu digo, não é momento Exato. de falar do caso, e desligava, e eu, Esse- não, eu quero aparecer, não, Esse é o eu estou momento. pensando no meu cliente. Esse é o É momento momento dele. do meu cliente ficar resguardado. Esse é o momento dele reparar o erro dele, mas ele vai reparar o erro dele, sabe como? Participando dos movimentos, entendendo o que foi que aconteceu nesse relacionamento tóxico dele. Porque é um relacionamento tóxico dos dois, você tem razão. Não, dos dois, dos sim. dois. Porque você também olhando pelo outro lado, a mulher é mais frágil? É, mas ela também Sempre. se permitiu. Não, mulher tem que ser já forte, aconteceu, Toninha. Na né? primeira tem que ir embora, Né? Toninha. Mas Não nem tem que todas, ficar. nem Já- todas vão. Nem todas vão, porque nem todas têm o apoio da família, nem todas. Não é fácil, não. Não é Só sabe fácil. quem tá lá dentro, Já que eu sei, porque eu sou advogada Eu de já várias peguei, mulheres. eu já advoguei vários casos também de direito casos de criminal, mulheres que é são complicado. médicas, que são colegas advogadas, e não é fácil, já que não é fácil separar. Independe, né, E tendo Toninha? filho, Independe e tendo filho. da questão financeira. Independe- Tanto a mais Não, pobre porque ela como a mais não foi rica só é igual. Ela não sofreu só violência física, não. Ela sofreu vários tipos de violência no relacionamento deles. Então, esse rapaz, se ele fosse também meu cliente, ele seria orientado de outra forma. Ele seria orientado a reparar o dano com a esposa, com a filha e com a sociedade. E ele tem como reparar, porque ele é uma pessoa pública, ele é formador de opinião, ele é compositor, a música dele chega principalmente aos jovens, mas o que é que a gente vê nas músicas? Eu não vou A nem vida, can- a vida eu dele. não vou nem cantar aqui, porque eu tenho nojo desse Com tipo certeza, de com música. certeza. Eu tenho nojo. Com O que certeza. ela retrata, para mim, não quer dizer nada. Às vezes eu fico assim, meu Deus, eu estou em que mundo? Porque eu realmente não sabia quem era esse DJ Ives. Vim saber quando aconteceu o fato. Então, eu acho que eu não vivo nesse mundo. Porque Porque eu falei da mudança de atitude. Quem sabe até fazer uma letra. Sei lá, usar a música, não tem esse Usar dom, a esse própria talento. música Usar pra- a própria música para uma retratação de outra Não, sociedade, mas alguma aí, coisa desse gente, tipo. ele é Agora, comercial, ele quer de vender. subir. Esse Não, tipo de letra não mas- vende mas mais. não vai Você vender. tá vendo aí o que Vende, tá aí no mas não Spotify, vende. vai lá Deixa eu te ver. pegar Ei. uma coisa. A Marília Chamar de a vagabunda, de Marília mulher que bate, que é isso, que é foi aquilo, bora se ela, vende. através das músicas dela, ela chegou muito mais próximo das mulheres, retratando a importância de você se valorizar como mulher, você dar a volta por cima, do que muitas das minhas amigas feministas. Verdade. Então, a Marília Mendonça, essa menina, que não é porque ela morreu agora, não, mas se vocês escutar as músicas dela, ela diz assim, não, por que eu vou ficar com você? Eu vou sair, eu vou para outra. Eu não conheço para falar. Então, se você pegar as letras, você vai ver. A sofrência é essa mesmo, porque muitas vezes você quer ficar. Então, a música, a comunicação dela, ela é universal. As músicas, elas conseguem entrar na sua alma. Seja qual primeira for- arte, né? Ela influencia em tudo, Pode a ser música. um hino de uma igreja evangélica, pode ser um cântico da igreja católica, pode ser o forró. Ele pode ser expressado de várias formas. Às vezes tem uma melodia linda, o cara tem uma voz que você quer ouvir aquela música, mas a letra induz a coisas terríveis. Esse é o problema da música. Então, vamos. Tá bom, acho que a gente já tá falando da música, enfim, cada um já deu a sua opinião aqui. Bora pro segundo tema? Vamos lá. Bolsonaro diz que vai a debates em 2022, mas impõe condições.
É para falar do meu mandato, não entre em coisas de família, avisa o presidente. Ao contrário do que aconteceu em 2018, Jair Bolsonaro deve participar de eventuais debates marcados para as eleições presidenciais de 2022, desde que sejam obedecidas algumas imposições. É para falar do meu mandato. Até a minha vida particular, fique à vontade, mas que não entre em coisas de família, amigos, que não vai levar em lugar nenhum, disse o presidente em trecho de entrevista ao jornalista Luiz Ernesto Lancôme. Ô, Carlos Rebouças, tem como defender agora? O presidente do Brasil se chama Jair Messias Bolsonaro. Se ele vai para um debate para se reeleger ao cargo de presidente da nação, eu tenho que falar de coisas, né, como ele falou, até da vida pessoal dele. Porque é importante a vida pessoal de um presidente ou de qualquer cargo eletivo de um país. Mas da vida pessoal dele, que é o que interessa, e da gestão dele. Como as pessoas não têm o que falar da vida pessoal dele, muito menos da gestão, porque vai para o 4º ano e não tem roubo, então as pessoas falam o quê? Do filho, da rachadinha, do cara lá, falam de tudo quanto é gente ao redor dele. Como não tem nada para falar dele, aí foram cascavear a história de uma sogra que tinha sido presa há não sei quanto tempo atrás por causa de alguma coisa. Ele nem conhecia essa mulher, a esposa dele atual na época ainda. Aí falam da esposa, agora a esposa sendo vítima de cristãofobia na internet, porque no momento que escolheram... Cristãofobia? Tem isso agora? Cristãofobia, é. Ah, é? Na hora que... Porque é o seguinte, se aquela mulher fosse muçulmana, fosse budista, fosse da Umbanda, e ela tivesse feito a comemoração que ela fez da escolha do ministro que ela apoiava, falando lá, recitando lá mantras do budismo ou citações da Umbanda ou qualquer coisa, ninguém tinha falado nada. Como a mulher falou, glória a Deus, aleluia, a manchete numa revista que eu não sei agora se foi a Veja, foi CNN, eu vi no Instagram do site, da página oficial. Primeira dama comemora com aleluia e amém. Com uma forma pejorativa, e aí embaixo um texto pejorativo contra ela. Quer dizer, se for outra religião qualquer, tudo bem, agora porque o cara é cristão e diz, glória a Deus, aleluia, aí ele é perseguido, isso é um absurdo. Então ele já sabe o que vai acontecer no debate. No debate ele disse, olha, ele já sabe o que vai acontecer, que é o quê? Olha, pode falar de mim, pode falar do meu mandato, o que é do meu governo, mas não toque em família, que ele vai sair, vai embora, e acabou o debate. E aí, Toninha, você que é política, já participou de vários debates, você sabe muito bem que a galera entra mesmo em todos os âmbitos. E aí, é normal falar isso aí? Não fale da minha família. Lógico que não, Carlos, lógico que não. A pessoa que se submete a ser candidata a presidente da República, a ser vereador, a síndico do condomínio, a ser presidente da associação de morador, a presidente da associação dos pastores, a presidente da associação dos jornalistas, ele, quando vai para um debate, primeiro ele tem que estar preparado para qualquer tipo de pergunta, minha gente. Qualquer tipo de pergunta, e ele tem que saber responder com educação. Debate é debate. A pessoa que foge do debate, ele está fugindo da realidade. Ora, mas quer dizer que eu não quero saber se os filhos dele deram ou não deram títulos a milicianos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu quero saber se o meu candidato a presidente da República ou o meu presidente da República apoia esse tipo de coisa. Eu quero saber se, enquanto ele foi deputado federal durante tantos anos, o que ele ganhou como salário dava para ele ter o patrimônio que ele tem hoje. Que mas ele disse que podia perguntar sobre ele. Sobre ele pode. Carlos, a palavra está comigo. E agora você vai respeitar, vai me respeitar, depois volta para você a réplica. Gente, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que usa o nome de Messias, que usa a fé do povo pobre, do povo humilde, para fazer política, e que usa meus escusos para fazer um governo que agora, que dizia no começo do governo dele, que o Centrão jamais ia fazer chantagem com ele, e agora ele é filiado ao PL, o partido do Centrão, partido corrupto, bando de bandido, que usam a política, mas ele disse que não ia se filiar, e hoje está filiado ao Centrão, ao PL. Melhor que no PT. Carlos, é chato debater desse jeito, porque o seu presidente é que vai debater desse jeito, porque não vai aprender a escutar. Deus deu a gente, olha, Deus, você que prega tanta palavra de Deus, deu 2 ouvidos a gente,
para a gente escutar mais. Você precisa escutar mais. Por mais que você defenda o indefensável, de uma gestão que você diz que ele próprio hoje, é preciso ler mais. Hoje o próprio presidente Jair Bolsonaro disse que não bota mais a mão no fogo, que o governo dele não tem a corrupção. Ele próprio, com a boca dele. Ele sempre falou né? isso, Tony. Ele falou isso hoje. Ele sempre falou isso, sempre, desde o começo. Então, minha gente... Podia acontecer, mas não sabia editar. Minha gente, nós precisamos ter sabedoria e fazer o debate. O que eu quero saber é o seguinte, eu quero que o presidente da República diga para mim por que é que a gasolina passou de R$7. Por que é? Que vai baixar. Por que é? Falou hoje. Não, eu sei que ele falou que vai baixar, eu estou escutando isso há muito tempo, eu quero saber por que subiu. Não, mas ele falou hoje. Eu quero saber por que subiu. Ele todo. Não, mas por que subiu? Por que subiu? Por que hoje o nosso salário mínimo não dá mais para comprar? Hoje vi uma criança fazendo uma carta, me doeu. Fez uma carta para o Papai Noel, por mais que você diga, não quero, uma criança acredita que tem. Fez uma carta para o Papai Noel pedindo 1 quilo de carne. Pedindo 1 quilo de carne. A imprensa fez isso, mas não, gente. Eu fui assistir o Natal de Luz aqui em Fortaleza, e o meu filho parou comigo e disse assim, mamãe, eu quero um churros. E ainda era cedo. Eu tinha ido do Leão do Sul, fazendo aqui o merchandising, acho que todo mundo comi o meu pastelzinho, ele disse, eu quero um churros. Eu comprei um churros para ele e comprei para minha outra sobrinha. Aí chegou uma criança, filho de morador de rua, vulnerável. Aí o bichinho pediu dinheiro, você quer um churros? Ele disse, quero. Aí meu filho abraçou ele, sem entender nada, o que estava acontecendo, eu dei o churros. Depois ele disse, mãe, ele não tem pai e mãe, não? Eu digo, tem, meu filho. Depois eu converso com você sobre isso. Você vê uma criança se aproximar de você, e isso sempre existiu, mas eu nunca vi tanta gente desempregada. Carlos, eu estou muito triste. Toninha, tu não acha que a pandemia teve uma influência grande em relação a tudo que está acontecendo agora? Mas aqui no Brasil, principalmente, né? Aqui no Brasil, principalmente. Você mora nos Estados Unidos, tem um reflexo. Não, deixa ele falar, então. Vamos fazer um comparativo, vai. No epicentro da pandemia, da época da pandemia, lá o combustível a gente compra, não é por litro, é por galão. Um galão é equivalente a 3,5 litros, tá? Isso. E um galão custava, na época que o dólar estava 4,20, 4,40, um galão custava 1,70. 1,70. Hoje, dólar, 1,70 dólares, tá? $1,70. E hoje esse galão custa 3,68. Então, nós tivemos um crescimento... Em menos de um ano isso. Muito representativo no aumento do combustível, né? Pontualmente falando desse assunto. Mas me preocupa muito, porque nós estamos falando aí da fala do Bolsonaro, não da política que ele vem desenvolvendo. E me dói muito esse exemplo que ela deu de uma criança que não tinha dinheiro para comprar um churros, ou estava ali com fome, ou até fazendo uma carta para o Papai Noel. E isso agrava meu ponto de vista acerca dos governos anteriores com o saque que o Brasil sofreu. Né? Eu imagino quantas crianças nessa situação poderiam ter sido ajudadas se nosso dinheiro não tivesse evadido para países que, infelizmente, hoje vivem até ditadura e que hoje a gente fica aqui lamentando um leite derramado onde nós mesmos chutamos o balde. E acredito que o presidente eu lembro quando eu me candidatei a líder da minha turma na primeira série. E ali nós precisávamos falar por que os meus amigos deveriam votar em mim, né? Então eu falava de pontualidade, de ajudar. Eu não falava de mim, não falava da minha casa, não falava da minha nota, porque isso não importava para as pessoas. O que importante era o resultado que eu deveria dar para a coletividade, né? E acredito sim que o nosso presidente ele deve se resguardar do seu foro íntimo. Acredito que isso é um direito que ele tem, né? E as perguntas devem ser feitas. Nós temos o direito de perguntar o que é e respeitar o direito de não responder que ele tem também, sem ferir a imagem dele ou diminuir a representação política forte que ele vem exercendo. Não sei como está sendo o senso comum aqui, mas no exterior o nosso presidente é muito bem visto, inclusive por hoje o governo que é do Biden lá, né? Ele era opositor do Trump, o republicano, então um democrata. Ele não se expressa com ativismo, mas é muito coerente as políticas do Brasil com o que os Estados Unidos exercem hoje. E Jacques, se você parar para lembrar, eu estava aqui enquanto o Hickler falava, lembrando que eu sempre gostei de assistir política. E eu assisti os debates presidenciais, eu gosto muito mais de futebol. E eu, lembrando aqui agora, da época do Maluf, da época do Collor, do Lula,
Eu não lembro um debate, salvo naquele caso lá do Lula, que chegaram para falar de um caso de uma mulher, de um amante. Era uma filha, não lembro direito. Salvo esse caso aí, que eu também acho errado, salvo esse caso aí, todas as perguntas eram: aquela obra teve subfaturamento? Essa obra foi feita por quê? E para a saúde, o que é que você tem? E para a educação, o que é que você tem? E para a segurança, o que é que você fez? É isso que o povo quer saber. O povo lá quer saber se o Bolsonaro, é isso ou aquilo. Doutor Carlos, particularmente... Agora, só já discordar aqui do nosso colega, quando ele diz que o nosso presidente é muito bem quisto internacionalmente, amigo, pelo amor de Deus. Ele mora lá, ele mora nos Estados Unidos, eu tenho família que mora nos Estados Unidos também. Muitas famílias que moram nos Estados Unidos. Muitos amigos que moram nos Estados Unidos. É muito bem quisto, não. Acabou de ter uma reunião internacional aí, que reuniu os maiores estadistas do mundo. O Bolsonaro ficou isolado. O Bolsonaro foi elogiado, Toninho. Eu assisto a Euronews todo dia. Ele foi elogiado na Europa. O Bolsonaro foi elogiado na Europa pelos grandes presidentes da Europa. Ele foi elogiado. Que é isso? Deixa eu explicar uma diferença cultural. Jamais. Olha, nós temos que parar com esse discurso que derramar leite, chutar o balde. Agora o Lula esteve lá fora. O Lula esteve lá fora e levou chicotada das repórteres. Ninguém consegue falar. Falando de democracia. Ninguém consegue falar do governo Bolsonaro sem colocar o Lula. Gente, pode ter uma terceira via, porque o Lula só que não. Terceira via é cortina de fumaça. Não é nada. Terceira via é cortina de fumaça para tirar voto do Bolsonaro e jogar... Me permita um detalhe. Muito importante, é muito importante isso que eu vou te falar. Só um minutinho, nós temos que parar com essa história do Fla-Flu. Olha, na minha opinião, hoje, o cabo eleitoral do Lula é o Bolsonaro, o cabo eleitoral do Bolsonaro é o Lula. Nós temos que parar com isso, nós temos que discutir nesse país. Não é que se o Bolsonaro é honesto ou desonesto, é se o Lula é honesto ou desonesto, se é o melhor governo, não é o melhor governo. Nós temos que debater hoje, nesse país, o que é que nós queremos para as nossas gerações, para as nossas crianças, para o meu Gabriel. E quem é que vai fazer isso? E quem é que vai fazer isso? Não sei. Então, a gente precisa ter alguém. A esquerda aposta a terceira via para quê? Para tirar voto do Bolsonaro. O Bolsonaro não é. O Bolsonaro está aí no governo. O Bolsonaro está aí no governo. Pergunte aqui para os meninos se o dinheiro que eles ganham hoje, eles compram a mesma coisa que eles compravam há 3 anos atrás. Eu concordo muito com a Toinha, porque... Não compra. Se eles podem levar os filhos pro cinema, pra Toinha, a gente tem que dar a César o que é de César. O cara conduziu uma pandemia sem faltar nada para ninguém. Dizer que o Bolsonaro é um monte de gente, aí a culpa é dele. Os professores de... Pronto, vai você, vai. Os professores de história falam que para nós meio que prevermos o futuro, precisamos olhar para o passado. E essa criança que está passando necessidades, não é responsabilidade do Bolsonaro e não é responsabilidade do Lula, até porque esses nomes não foram citados aqui. Mas nós somos hoje resultado de plantios do passado, seja ele quem for. E amanhã pode ser que nós estejamos falando aqui, olha, puxa vida, esse governo atual poderia ter feito algo que mudou isso que nós estamos vivendo, falando daqui 5, 8 anos, quem sabe, né? Mas eu vi a briga, a disputa presidencial nos Estados Unidos, quando o Trump e o Biden estavam disputando, e havia, sim, uma facção dentro do país, onde quem era democrata defendia ali o Biden, quem era republicano defendia o Trump, com suas forças, no limite das suas energias. Mas depois de a eleição da votação e o Biden ser declarado presidente da República, as bandeiras se baixaram, e o que eu acho interessante é que mesmo os republicanos passaram agora a torcer. Eles não mudaram de opinião, eles não se tornaram democratas. Mas é o certo, não é pelo pelo país. Isso, passou uma torcida, porque é pelo país. Lógico. Ainda que discordem, né, a maioria de políticas, de atitudes, etc., de opiniões, mas eles entendem que se eu sou de direita e quem está no governo é de esquerda, se eu torço para dar tudo errado para ele, está dando errado para mim. Eu percebo que, eu não estou fazendo aqui para fazer apologia aos Estados Unidos, nem dizer que é melhor do que o meu Brasil, que eu estou aqui, eu amo o Brasil, mas eu acredito que a gente deve aprender. A gente deve aprender com esses exemplos e entender que, puxa vida, quanta energia foi gasta e dinheiro de contribuinte numa CPI que não deu em nada. Quanta energia é gasta com publicidade, tanto para atacar quanto para se defender. Né? Eu falo que hoje nós gastamos uma fortuna com segurança particular, com monitoramento residencial, segurança, por uma razão, a violência é grande. Se nós não tivéssemos isso, esse dinheiro estaria sendo convertido para outros fins. Então, entenda que nós estamos tendo resultados
das nossas escolhas. Sim. Gente, é o seguinte. Ô Júnior, coloca aí só o próximo tema. A gente não vai debater agora, só quero que vocês vejam para a gente ir para o intervalo e voltar já falando sobre isso. Tá bom? Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. O coral gay de São Francisco. Volta só um pouquinho. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. We're coming for É o coral, né, que é gay de São Francisco, que eles falam sobre isso e deu uma confusão aí na internet. Várias pessoas, os religiosos principalmente, acharam absurdo, né? Mas dizendo eles estão falando de tolerância, né? Eles estão querendo ensinar as crianças isso, né? Então, assim, a gente vai debater sobre isso daqui a pouquinho. Então, não sai daí que a gente volta já já. we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. Your children will care about fairness and justice for others. Your children will work to convert all their sisters and brothers. Then soon we're almost certain your kids will start converting you. The gay agenda is coming home. The gay agenda is here. Esse vídeo é grande, olha que ele ainda tá cortado, né? Mas lá na internet, quando vocês entrarem, vocês vão ver, tem até a identidade de cada pessoa dessa daí que tá cantando, né? Enfim. E aí, eles foram detonados nas redes sociais por muitos grupos religiosos, né? Que acharam que foi um afronto, realmente um afronte. Como é que pode converter meus filhos, né? O que é isso? E aí, tem algumas matérias. Pode colocar aqui essa matéria aqui do Polígrafo, que fala o seguinte, né? Eles falam que, na verdade, o Polígrafo verificou que a atuação do coro, publicado a propósito do mês do orgulho gay, que celebra em junho, nesse sentido, os autores da canção quiseram passar a mensagem e pegam da forma satírica na ideia homofóbica que as pessoas homossexuais querem converter as crianças àquela orientação sexual. Os cantores referem na letra que desta vez não vão convertê-los, mas a tolerância e a justiça na homossexualidade. É isso que eles estão alegando, que na verdade não é converter os filhos a serem gays, e sim a tolerância e a justiça. Você viu isso, amigo, lá nos Estados Unidos? Eu assisti isso, me choquei na hora que eu assisti, porque... Eles não pregaram isso, a tolerância, a justiça? De forma alguma, principalmente porque a tolerância significa o respeito ao próximo, né? Significa acolher o ponto de vista que diverge de você. E ali eles não estão dizendo que o ponto de vista do outro importa, eles estão dizendo que eles vão fazer e já estão fazendo, e sutilmente. Por que sutilmente? Porque dribla as suas defesas pessoais, né?
E o que mais me chocou não tem nada a ver com a agenda gay, porque isso é algo que a gente tem que respeitar as pessoas, independente das suas opções, mas é sobre o acesso à pedofilia. Porque quando se fala de seus filhos, nós não estamos falando de adultos que têm filhos adultos, nós estamos falando de crianças, e onde essas, sim, segundo o coral, elas não terão escolhas e menos defesas ainda para formar a sua opinião. Eles estão dizendo o seguinte: a sua opinião vai ser formada a partir de nós, que sutilmente vamos converter vocês. Com detalhe, a palavra converter é um gatilho que é muito usado no meio religioso, poderia ser usado tantos outros verbos, mas a escolha da palavra conversão é para que realmente tocasse no quesito religioso da questão, mas nos Estados Unidos isso não repercutiu tanto, porque se tem um país que é tolerante, é lá nos Estados Unidos. Toinha. Bom, eu não tinha visto essa matéria, mas estou lendo aqui a matéria na sua totalidade. Eu acho, Jaque, que ninguém converte ninguém a ser gay, a ser lésbica, a ser transexual. Ninguém converte. Você pode até converter alguém virar cristão, a virar muçulmano, mas a ser gay, lésbico, não. E não é opção, é orientação. A gente tem que começar a entender que o mundo mudou e que sempre que o mundo foi mundo, sempre teve isso. O nosso colega aqui, o Rick, colocou aqui, e eu tenho que rebater, coloca a questão da pedofilia aliada às pessoas que amam pessoas do mesmo sexo. Então, isso não existe. Eu, como advogada, eu nunca peguei. Pode ter sido que o Carlos tenha pego, mas eu nunca peguei nenhuma questão onde uma criança sofreu pedofilia de um homossexual ou de uma lésbica. Mas eu já peguei várias questões que correram em segredo de justiça, e o Carlos sabe disso também, porque ele também deve ter pegos, onde os pais, os tios, os avós, às vezes pai, tio e avô, juntos, praticam pedofilia e são heterossexuais. Então, a gente tem que entender. Vamos agora retratar aqui a questão do coral. Criou uma música para converter crianças à homossexualidade. Eu não consigo entender, porque a chamada é essa. Mas quando você lê o texto da matéria, ele diz que não, que é o contrário, que ele prega o quê? A tolerância. Eu acho que a gente tem que começar a se respeitar. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo, porque eu converso muito com as crianças e converso muito com os idosos. São duas pessoas com que eu aprendo muito. Eu aprendo mais com criança e com idoso. O nome do meu filho é Gabriel. E eu fui hoje levar ele para uma atividade, e ele disse: mãe, tu sabe como é que é meu nome em inglês? Eu não. É Gabriel, não é não? Ele disse: não, é Gabriel. É Gabriel mesmo, doutor? Gabriel. Como é? Gabriel. Aí eu digo: a senhora não achou estranho, não, esse nome? Não, bonito, né? Eu entendi a sacada que ele quis me fazer. Isso hoje de tarde. Aí eu digo: quem foi que disse que teu nome era Gabriel? Aí ele disse: o vizinho. Vou poupar o nome da criança, do vizinho, né? Lá em casa. Foi bonito o nome, né? E qual é o problema, Gabriel? Nada. Porque tem gay, né, no meu nome, né? Eu digo: você tem algum problema com gay? Ele disse: não. Meu filho, quando você crescer, foi isso que eu disse para o Gabriel. Eu quero que você seja feliz. Seja o que você quiser ser feliz. Não, mamãe, quando eu crescer, eu quero ser solteiro. A resposta dele foi essa para mim. Então, a gente mudou o assunto. Nós mudamos o assunto, vamos embora. Gabriel convive com gays? Convive. Gabriel convive com gays. Gabriel convive com pastores? Convive. Tem tio pastor. Convive com casal heterossexual? Convive. O Gabriel convive com lésbicas? Convive. O Gabriel convive com todo tipo de gente e é educado a ser tolerante. O que o Gabriel vai ser quando ele fizer 18 anos, 20 anos, 22 anos? A ele interessa. Eu quero que ele seja feliz. Eu vou dar o exemplo do senador Catarato, da Rede de Sustentabilidade, que foi colocado, não sei se vocês debateram sobre a adoção dos filhos dele, que lá no Rio de Janeiro,
lá em Espírito Santo, colocaram que a criança foi adotada por um casal. Não sei se esse programa aqui chegou a debater, que teve uma repercussão. Inclusive, ele fez um depoimento muito bonito na CPI sobre isso. E é um cara muito competente, eu conheço, preparado, um senador da República. E, assim, essa tolerância, a gente tem que entender. Eu vou com você, Carlos. Às vezes, a chamada do meio de comunicação, ela chama para uma coisa, e que a gente, quando está na internet, a gente entra na... Ah, você quer saber do sei o que, a gente entra lá, quando vai ver, a matéria lá dentro não tem nada a ver na chamada. Mas eles falam isso. Eles falam ali que vão converter e no final está cortado o vídeo, não tem a música toda, a letra aqui, e aí era interessante que o programa, da próxima vez que trouxesse um tema desse... Não, por isso que a gente colocou a matéria. Né? A matéria fala que ele está pregando a tolerância, e eu acho que a gente tem que pregar isso, gente. A tolerância religiosa, a tolerância política, a tolerância de todos os aspectos. Ah, cara, eu vou deixar de ser... Tem gente que chega para mim e diz assim, como é que tu consegue conversar com o Carlos Rebouça? Eu digo, Carlos Rebouça é meu amigo, a gente sai para tomar... Ele não toma cerveja, mas ele não se incomoda de tomar... Né? Ô, Carlos, mas aí na música ele fala de tolerância. Você concorda que eles falam sobre isso? Eu conheço esse vídeo há muito tempo. E se você for procurar esse vídeo na internet hoje, você não vai encontrar ele completo. Não vai. Eu vou lhe dizer por quê. Porque quando esse vídeo tem um tempo que saiu esse vídeo, aí quando foi agora, repercutiu novamente. E agora que repercutiu novamente, até hoje o Rickler tinha me perguntado durante o dia, eles mandam os temas do programa, eu digo, não, Rickler, lá na hora a gente vê e comenta. É no susto. Né? Mas eu imaginei que poderia vir um tema desse, porque o vídeo está repercutindo na internet, e eu fui procurar no YouTube o vídeo completo. Não tem. E eu vou lhe dizer por que não tem. Eu assisti o vídeo completo. Eu já falei aqui, Tonha, várias vezes, minha amiga. Eu separo, sempre que eu vou tocar nesse tema, eu separo ativista gay de gay. Separo completamente. O próprio Clodovil Hernandes fazia isso. Separar ativismo gay de gay. Esse vídeo, essas frases que esse cara canta, na verdade, são declarações de um ativista gay norte-americano da década entre 60 e 70. Eu já falei aqui desse livro, The Agenda. Se você quer comprar esse livro, você vai encontrar ele com o nome de... Eu digo já, vou lembrar a tradução, como foi colocado o nome desse livro. Que esse livro fala qual é a agenda dos ativistas gays para modificar a sociedade. E nesse livro eu tenho lá a fala, inclusive falada em jornal, porque esse livro não é um livro de ficção, é um livro de estudo, que mostra a fonte, mostra qual foi o jornal, fala a data, a página, qual foi o livro, tudo direitinho. Essa fala aí, por que o vídeo você não encontra? Porque na continuidade da letra, infelizmente, ele fala o seguinte: nós vamos converter suas crianças, nós vamos entrar na sua casa, nós vamos sodomizar os seus filhos. É isso que diz a letra desta música, desse coral. Não, deixa eu terminar, eu não dei uma palavra. Então, ele que fala, não sou eu. Né? O livro chama-se A Estratégia. Procura esse livro, você encontra. A Estratégia. É um livro norte-americano traduzido para o português sobre a estratégia do movimento LGBT, dos ativistas para modificar a sociedade. E uma dessas modificações é na base, é na infância, é na criança. Modificar a mente dessa criança inicia com achar engraçado, depois inicia com achar mais normal ou melhor do que ser hétero, que é o que tinha no famoso kit gay que eu tive acesso. E se você tiver relações sexuais com meninos e meninas, você tem 50% de chance a mais de ser feliz. Isso é frase com desenho que se coloca para uma criança de 5, 6 anos de idade, Toninha. Não é. Não é. Então, esse coral aqui, eles cantam na letra dessa música frases faladas por ativistas gays. Não é uma letra de música que eles criaram. Pouca coisa foi acrescentada, onde eles falam que você disse que era pecado, você disse que nós queremos mudar a sua vida, você está certo dessa vez, porque nós vamos sim converter suas crianças dentro das suas casas, e essas crianças vão converter seus irmãos, e todos juntos vão converter até os pais, e nós vamos entrar na tua casa, na escola dos teus filhos, e vamos sodomizar os seus filhos. Eles falam com essas palavras. Agora vamos vir para o Brasil. O movimento LGBT tem como pauta, eu estou falando aqui de ativismo, eles têm como pauta acabar com a família da forma que você conhece. Pai, mãe e filhos. Não é tolerância. Tolerar todo mundo. Eu duvido aqui que o Rickler não tolere, que a Jaque não tolere, que qualquer um aqui não tolere. Tolerar é o quê? Conviver harmoniosamente, sem agressões.
uma família que não é nos moldes cristãos, pai, mãe e filhos. Não existe isso. Mas o que eles querem não é tolerância. O que eles querem é doutrinação, e eles querem o quê? Que passe a ser o majoritário, não mais aquela família da forma tradicional. Eles querem acabar com a família. Acesse o YouTube agora não, depois do programa, o programa é ao vivo. Acesse o YouTube, vá procurar um fórum que teve em São Paulo, do Sesc de São Paulo promoveu. Tem um cara chamado Vitor, não lembro agora o sobrenome dele, Vitor alguma coisa. Ele é líder de movimento LGBT, foi candidato a deputado federal por São Paulo pelo PCdoB, e ele disse com todas as letras: olha, nós temos que parar com isso, de quando as pessoas dizem que o movimento gay quer acabar com a família, de nós ficarmos na defensiva, de dizer que nós queremos promover a promiscuidade, nós ficamos na defensiva. Nós queremos sim acabar com a família. O auditório vai abaixo, batendo palma, auditório lotado, no Sesc de São Paulo. Não, Só para finalizar, eu vou finalizar para ir para a Toninha. É uma agenda que está sendo cumprida desde os anos 60, e por isso nós chegamos no ponto que chegamos. Compre o livro, A Estratégia, e leia e entenda. Bom, vamos começar aqui. Deixa só para não perder. Você me contrapôs como se eu tivesse associado pedofilia ao homossexualismo, mas não. Segundo o site da Câmara Federal, pedofilia está entre as doenças classificadas pela OMS e é um transtorno sexual que acontecem com pessoas adultas, sejam héteras ou não, que têm preferência sexual por criança. Então, o que eu quis dizer é isso. Por um acaso, aqui a agenda gay bem classificada. O alvo aí é criança. E que poderia ser também uma agenda hétero ou um movimento aonde as crianças fossem o alvo. E este é o ponto, porque ainda é crime no Brasil, não é isso? Aí a criança é o alvo aí. Agora vamos lá. Pelo que eu entendi, e aí eu acho que a gente tem que, eu creio, a gente tem que ter sabedoria para poder colocar as coisas. Certa vez, eu disse assim para minha filha, para minha sobrinha, né, Michele. A Michele chegou para mim e disse assim: eu adoro a minha tia Toninha. Aí o meu irmão, que é evangélico, é pastor, corrigiu a Michele. Michele, você não pode adorar a tia Toninha, porque você só pode adorar Jesus. Foi na etimologia da palavra, né? Aí, a criança não tem etimologia. Aí eu peguei e disse para ele: poxa, Marcos, pega leve. Ela quer dizer que me ama, que me quer bem, que confia em mim. E aí a gente tem uns entraves. E quando a gente, na família, que a nossa família é uma família heterogênea. Aí, peraí, que a criança não entende? Família tradicional. A minha família é uma família tradicional brasileira. De mãe solteira. Quantas você que está me escutando tem na sua família mães solteiras? Minha família é uma família tradicional. Netos criados por avó. Você que está me escutando, família tradicional. Quantos vocês têm vovozinha que você às vezes fica até pé da vida, porque a vovó gosta mais do neto alto, porque fulano de tal, porque cria, porque o filho foi para outro caminho, porque a avó abandonou, porque a mãe abandonou. Não é o desejável, né? Minha família tradicional. Minha família tradicional tinha filhos criados por 2 mulheres. Minha família tradicional, eu, filha de um homem público muito importante da cidade, sou filha do Paulino Rocha e da Irinete Alves Cabral, que viveram 14 anos juntos, e mamãe engravidou no último ano que eles viveram juntos, separados. Fui criado na mão de avó, fui criado pela mamãe, fui criado por tio, por avô. Mas você acha que os ativistas querem acabar com a família eu tradicional? Acho que não. Claro que não. Porque eu sou ativista também. Fala por Vitor lá, para parar de falar isso. Eu vou falar por mim, porque eu sou ativista e defendo que as pessoas possam beijar quem elas quiserem, possam amar quem elas quiserem. E eu conheço... Não, aqui não está dizendo que é com criança. Não, está dizendo com criança. Ele está dizendo aqui que vai convencer as crianças a respeitarem... Converter. Não, meu amigo. Converter aí crianças. Eu vou pular para a palavra adoração. Vamos para o que eles cantaram, não para a reportagem. Reportagem é mentirosa. Não, peraí. Quando eu vou converter meu... Não, peraí, vamos lá. Não, sério, calma aí, vamos lá. Não, pelo amor de Deus, calma. Calma aí. O que a Toninha está falando agora é converter ou convencer, sei lá, qualquer coisa. A tolerância e a justiça. Não, peraí. Calma aí. O ponto que ela está botando é esse. Ok.
quando eu perguntei sobre o ativista, né, que você colocou bem, ela disse que não é bem assim, que não acredita nisso. Então vamos voltar a falar de tolerância e justiça. Vamos colocar aí essa outra matéria para a gente continuar falando sobre a mesma coisa. Tolerância e justiça. Olha só, novo especial de Natal, Porta dos Fundos mostra Jesus em prostíbulo. E lá vamos nós de novo, porque o ano passado era Jesus Cristo gay, né? O novo especial de Natal do Porta dos Fundos, Te Prego Lá Fora, retrata Jesus Cristo tentando superar dilemas do cotidiano adolescente. Em cenas, o personagem vai à casa de prostituição. O especial, ao contrário das últimas vezes, será uma animação. Isso aqui é tolerância, Toinha? Jesus Cristo, ele, quando pegou Madalena... Pegou? Né? Pegou aonde? Ai, tá vendo? Quem me falar? Não, tá falando de prostituição. Tu vai falar como pegou a mulher, rapaz? Não, só tô querendo dizer o seguinte: se querem tolerância, se querem justiça, se querem respeito, por que sempre fazem isso Tem que em relação atacar. às O ativismo religiões? gay também tem o cristão como Jesus Cristo inimigo. não andou, não, em prostíbulos. Ô, Toninha, Jesus não insulte Cristo a nossa não andou, inteligência, Toninha. Andou não, Toninha. Andou sim. Andou não, Andou Toninha. sim. Andou não, Toninha. Você quer dizer que Jesus Cristo, ele pegou, vamos Ele dizer se serviu de prostituta, era? Não, pronto. eu quero dizer que Jesus Cristo, quando defendeu Madalena... Mas aqui é dizendo que ele pega Toinha, prostituta, ele quer Toninha. dizer que ele pegava as mulheres. Eu Ano não sei. passado ele era gay. Olha, Jesus Cristo... Ele, Não, eu só tô querendo falar, eu tô querendo perguntar pra A você minha agora. ah. Você acha que isso aqui é tolerância e é justiça? A partir do momento que você pega uma figura tão importante para a religião como Jesus Cristo e coloca dentro de um especial de Natal, que coloca ele como representa gay, o nascimento agora do coloca próprio ele como Jesus. raparigueiro, né, no pé da palavra, porque foi isso que agora... Isso é tolerância e justiça? Isso é respeito? Não, Jaque, peraí, vamos botar aqui o feito à ordem aqui, como se diz no direito. Vamos ter calma para poder debater. Não, eu não estou querendo infiltrar nada, e nem quero insuflar Você quer nada. enfeitar. Nem quero enfeitar. O que eu quero colocar aqui é que a gente, por exemplo, eles são artistas, né? Eles são os endemoniados, né? Não. Eles são os Mas atormentados. mas São atormentados, Toninha. mas são É um artistas. atormento. Mas Não tem graça. Não tem graça. É porque tem Não que gritar. É porque, não tem calma, graça. não precisa gritar, Não, não. porque não Pra tem você graça, eu não conversar. consegui rir Mas desses pra você caras. me convencer e convencer quem Toninha, tá nos escutando, a palavra não de precisa Deus gritar. diz que Jesus foi tentado em todas as áreas da vida, em todas as coisas, e não pecou em nenhuma delas. Aí vem um degenerado desse que era para estar tudo preso, porque está com quê? 4 anos que eles cometem crime Por de que vilipêndio, porque eles cometem crime de vilipêndio tipificado no Código Penal brasileiro, vilipêndio de figura religiosa, de objetos sacros, usado por religião. Podia ser por qualquer outra religião. Eles cometem crime de vilipêndio contra a religião cristã. E esses homens estão soltos ainda. Eles eram para estar presos. Está com 4 anos que eles dizem que Jesus era gay, que Jesus... Agora, um aí fez aí Maria transexual. Você Então, não acha que entenda, isso é instigar... intolerância. Não, peraí. Agora, falando sério, tá acabando, mas que pena, né? Você não acha que isso é instigar o ódio? Porque, realmente, né? Os gays falam tanto sobre isso, né? Existem realmente muitos assassinatos, muitas pessoas que são intolerantes, mas a partir do momento que a gente tem figuras como essas, né? Que pega a religião e trata dessa forma, você não acha que isso instiga cada vez mais a violência? Do mesmo jeito que instiga quando um pastor pega... Cristão não mata gay. Do mesmo jeito... Agora gay mata gay. Do mesmo jeito que um pastor pega uma imagem de Nossa Senhora e Quantos pastores iam fazer isso? Quantos pastores iam fazer isso? Quantos artistas fazem Quantos isso? pastores iam fazer isso? Vários. Invadem os terreiros de Umbanda, os Não, candomblé, negativo. invadem, tocam fogo. Aí vale chamar Jesus Cristo de olha, prostituta. Não estou dizendo isso não. Falou, eu não Toinho. estou dizendo isso não. Cuidado. Carlos, não estou dizendo isso. Não coloca Gente, infelizmente o tá acabando. Não coloca na minha boca. O que a gente infelizmente. precisa é debater. Eu acho assim, olha, a gente para falar de Cristo, quando a gente vai falar de Cristo, é uma coisa que nos une. Cristo, E Deus não Cristo, escarnece. Gente, Cristo pra realmente mim- tá acabando. Cristo pra Vou mim passar o foi Instagram um revolucionário além do Toinha seu Rocha, tempo. seu Instagram, infelizmente, acabou mesmo o tempo. Toinha Rocha, causa animal. Hickley Oliveira. Hickley Oliveira, Carlos. Carlos Rebouças, ponto advogado cristão, e no YouTube, Carlos Rebouças ADV. Me segue lá no YouTube. E a gente vai continuar esse debate aqui, né? Infelizmente, já acabamos no auge do debate. Né? Me segue lá, @Jaque_Lima. Geralmente, quando termina, eu vou lá nos stories e pergunto pra você. Aí você vai lá e responde o que você acha. Se você acha certo, errado, enfim. Vamos continuar a nossa conversa lá. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente.